Paulo Rogério Pinheiro, um dos melhores presidentes do Goiás nos últimos anos. No vídeo de hoje, eu irei trazer aqui informações a respeito tanto das dívidas do Goiás, como que ele conseguiu solucionar bem esses problemas até aqui na temporada, as perspectivas para 2022, fazendo um planejamento para um time forte na próxima temporada, estádio da Serrinha, enfim, o futuro do Goiás nas mãos do Paulo Rogério Pinheiro, que teremos no mínimo até 2023. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos, ajudar a gente a chegar no maior número de esmeraldinos aqui também nesse novo trabalho do Goiás News no YouTube. Eu irei começar aqui o vídeo falando a respeito do presidente Paulo Rogério Pinheiro, que está no Goiás desde o início da temporada. Ele que foi aclamado aí mais ou menos lá no dia 30 de dezembro de 2020, assumiu o time para a temporada que, no caso de 2021, ainda contava com a de 2020, já que teve a paralisação no futebol. O Goiás já estava aí na reta final do Campeonato Brasileiro quando assumiu o Paulo Rogério Pinheiro. Até a torcida não estava gostando muito, tentou criar aí uma oposição, mas que dentro do Goiás, infelizmente, não foi possível, né? Eles mesmos que escolhem e já aclamam o próprio presidente, não tem eleição, algo que a última que aconteceu, eleição assim, com urna e etc, foi ainda lá em 2008. Depois disso, o Goiás não teve mais essa disputa direta com dois presidentes para ver quem que vai assumir. O último foi o Cid de Oliveira, quando derrotou aí o Raimundo Queiroz lá ainda em 2008. Então, depois disso, não houve mais disputa em urna. Até mesmo depois aí do Sérgio Rassi, que, se eu não me engano, ele conseguiu ser reeleito, acho que foi em 2016, 2014. Hoje, por exemplo, o presidente só pode ficar esses 3 anos à frente do clube. Depois que acaba o seu período, aí já é obrigatório escolher um outro. O Paulo Rogério Pinheiro, que foi selecionado para 2021, 2022 e também 2023. Então ele consegue ter essa visão mais a longo prazo. Assumiu o time no final de 2020, né? Agora, no caso, já iniciando a temporada de 2021, ainda com o Campeonato Brasileiro da Série A em andamento. Ele mesmo disse que foi praticamente apagar um incêndio atrás do outro. Goiás, que no ano passado ainda perdeu quase que 2 jogos por WO, por falta de dinheiro, de pagamentos. Realmente uma crise muito complicada no Goiás. Irei falar um pouco a respeito também como o Paulo Rogério Pinheiro solucionou um pouco desses pagamentos aí, tanto de jogadores, empréstimos, fornecedores também do clube, além da Serrinha. Paulo Rogério Pinheiro, que ele tem 51 anos de idade, é filho do Ailê Pinheiro. Ele trabalhava assim, eu acho que até hoje ele trabalha ainda na HP, né, que no caso aí a empresa da família dele, que controla aí praticamente todos os ônibus, né, de Goiânia e também de Brasília, uma empresa aí muito grande dentro do cenário do Centro-Oeste. Ele tem 51 anos de idade e ainda não tinha assumido nenhum cargo político dentro do Verdão. Até nas entrevistas de antes ele falava que não tinha esse interesse de até que achava interessante, etc, mas não tinha total, por exemplo, querer mesmo de assumir o time ou algo do tipo, ser meio que o dono do Goiás, nem nada do tipo. Até mesmo essa visão mostra dentro das atitudes dele, né? Um cara assim realmente bem mais simpático, aberto a ouvir os torcedores. Essa plataforma que ele criou também lá no Instagram para ter mais contato com a torcida foi muito importante. Então acho que mostra, por exemplo, que ele não tem essa ganância de querer ser o dono do Goiás, mandar em tudo ou algo do tipo. Uma visão que o Paulo Rogério Pinheiro praticamente, eu acho que sempre teve aí durante sua vida. Então, assim que assumiu o time, estava vivendo aí essa grande crise, conseguiu reorganizar o Goiás, mesmo, né, após o rebaixamento para a Série B do futebol brasileiro. O Goiás, que se não tivesse caído nessa temporada, já iria ganhar 11 milhões de reais só por ter continuado na primeira divisão, né, por uma cota aí de desempenho. Ou seja, o Goiás caiu para a Série B, não conseguiu pegar esse valor e realmente aí ficou muito mais complicado as dívidas do Verdão para essa temporada. Até que não é tão grande assim, se você considerar a curto prazo, ou seja, dívidas que tem que ser pagas aí mais ou menos entre 1 a 3 anos. O Goiás tinha na casa de 34 milhões de reais no começo do ano e de longo prazo cerca de 50 milhões. Paulo Rogério Pinheiro já afirmou em entrevistas aí, tanto a Bandeirantes, a Sagres, que o Verdão está pagando cerca de 1 milhão e 400 mil reais por mês só de dívidas relacionadas ao ano passado, ou seja, dívidas aí mais de salários, outros fornecedores, treinadores e coisas do tipo, 1 milhão e 400 mil reais por mês, desde esse ano de 2021 até o final de 2022. A folha salarial hoje do Goiás é só de mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais, ou seja, o Goiás está pagando mais dívida do ano passado do que propriamente para jogadores, né,
dentro desse ano de 2021. Então o Paulo Rogério Pinheiro já tratou de organizar aí o time esmeraldino e conta com essa dívida a longo prazo que assim é alta, ok? Se você comparar aí com outras temporadas do Goiás, né? O Verdão que sempre foi um time muito organizado, praticamente de 2011 para cá não teve mais nenhuma dívida e voltou aí para 2020 realmente quase que quebrado, né? Mas assim, 50 milhões é algo que vai ser organizado, tem a Serrinha também, que com certeza deve ter um valor dentro dessa dívida, mas assim, nada impagável, nem se compara a situações, por exemplo, de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, o próprio Bahia, que tem uma dívida aí de 250 milhões de reais. Então o Goiás só nesse ano ele já conseguiu quitar esses 15 milhões de curto prazo, fica mais ou menos dentro desse valor, 15, 14, para o ano que vem, né, para 2022, e ainda essa dívida de longo prazo aí que eu não sei exatamente como vai ser negociada. Tem os naming rights da Serrinha, que possivelmente serão também acordados para 2022. O Paulo Rogério Pinheiro já prometeu um time aí, se o Goiás confirmar, né, o seu acesso para a Série A do ano que vem, que é muito importante. O Paulo Rogério Pinheiro já falou em montar um time forte, inclusive para brigar por uma vaga na Copa Libertadores, então podemos sim ter uma boa perspectiva para o ano que vem. Até mesmo nesse ano, quando o Goiás caiu no ano passado, eu vi assim essas dívidas, todos esses fatores, eu dificilmente acreditava no Goiás fazendo uma campanha para brigar pelo acesso. Óbvio, o Goiás é muito grande, quando vai jogar uma Série B, com toda certeza todo mundo coloca ele como favorito. Mas antes, né, até mesmo no início ali do Goianão, só jogador da base, não estava assim muito confiante, não achava que o Goiás ia fazer uma campanha no máximo ali de meio de tabela. Assim que foi acontecendo as contratações, aí realmente todos os torcedores foram animando, né? Paulo Rogério Pinheiro, mesmo com pouco dinheiro, conseguiu contratar jogadores assim com peças fundamentais, que eu diria que dentro da Série B são os melhores da posição. O Tadeu, manteve o Tadeu e o David Duarte, né, na zaga, trouxe o Reinaldo também, que foi uma surpresa muito boa. Lateral direita com a Apodi, mesmo não conseguindo um grande desempenho, é o nome mais pesado, com toda certeza, dentro dessa Série B, né? Acho que só perde, por exemplo, o Rafael do Botafogo, que voltou lá da Europa. No meio de campo, o Elvis, né, que já tinha conquistado alguns acessos nas últimas temporadas, além do Aleph Manga, artilheiro do Cariocão, e o Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista. Depois ainda acabou chegando o Nicolas. Então é um time sim, muito bom, muito forte, até mais forte do que o Goiás terminou a Série A do ano passado. Então o Paulo Rogério Pinheiro foi muito bem nas contratações, não inchou o elenco igual nas últimas temporadas de Série B. Só você pensar em 2018, 2017 e 2016, o Goiás tinha quase 50 jogadores no elenco, nenhum conseguia render bem na sua posição e ficava pagando aquele tanto de salário ali para jogador inútil e para as posições que importavam, acabava que errava muito. Paulo Rogério Pinheiro foi certeiro nessas suas contratações até aqui e esperamos que para 2022 seja o mesmo, né? Obviamente a Série A é muito difícil, o Goiás conquistando o seu acesso tem que pensar em fazer os 45 pontos iniciais e aí sim ousar algo melhor. Mas, por exemplo, se o Paulo Rogério Pinheiro faz, né, um time interessante, ele já disse que o planejamento do Goiás hoje, a intenção dele é continuar com a base de jogadores desse ano, fazer umas contratações pontuais, né, um lateral esquerdo, mais um lateral direito, um zagueiro aí saindo com o David Duarte, mais uns dois meias bons e um centroavante. Acho que o Goiás pode sim competir de igual para igual com grande parte dos times da Série A. E aí sim, né, para 2023 o Goiás precisa engatar uma sequência de permanência na Série A, brigar por coisas grandes, aí sim mais consolidado na primeira divisão, com menos dívidas, né? No ano que vem eu acho que o Goiás já consegue, principalmente se subir para a Série A, já consegue quitar grande parte dessas dívidas. Aí o Paulo Rogério Pinheiro, junto com o Ali, os outros diretores que virem também pela frente, pode ter uma situação muito mais tranquila do que ele pegou nessa bucha, essa batata quente lá no final da temporada de 2020. Então, para mim, até aqui, né, nesse momento, independente se o Goiás consiga ou não acesso nessa reta final. Obviamente, passou um sufoco desnecessário, né? Acho que não precisava disso, já dá para o Goiás ter subido no mínimo umas 3 rodadas atrás, mas não tem como cobrar esse tipo de desempenho numa Série B. Realmente o nível técnico parece muito. Na teoria todos os times são ruins, né? Mas não tem jogadores bons, enfim. O Goiás acertou na sua contratação, tanto do Paulo Rogério Pinheiro, que muita gente aí queria, uma outra oposição, algo do tipo, mas acho que faz um trabalho sim muito bem feito no time esmeraldino. Vamos ver para 2022 também, né? Um cenário perfeito do Goiás subindo para a Série A, pegando essa cota maior também da Rede Globo, dá para montar um time melhor, dá, por exemplo, também dos naming rights do estádio da Serrinha se desenvolver, aí sim o Goiás pensar grande para 2023, no final de 2022. Tem essa história do Clube Empresa, já gravei um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui no final. São alguns fatores que podem, né, recolocar o Goiás
dentro dos gigantes do futebol brasileiro, algo que infelizmente a gente foi perdendo, né, principalmente com gestões passadas. O próprio Marcelo Almeida, que começou bem no Verdão, né, subiu para a Série A, mas deixou esse time muito endividado. O Sérgio Haas, que pegou um time até que bem organizado e deixou o Goiás aí na Série B ainda lá em 2016. Então eu acho que assim, falta um pouco mais de planejamento. Paulo Rogério Pinheiro chegou agora com ideias novas, é um cara que tem uma cabeça muito boa, muito futurista também, né? Não é um cara que fica retrocedendo coisas do passado. Acho que tem tudo para realizar grandes coisas aí na frente do time esmeraldino, beleza? Quero saber a sua opinião, né? O que é que você acha do trabalho do Paulo Rogério Pinheiro, da sua comissão também dentro do Goiás até o momento, sua expectativa para 2022, tanto com acesso para a Série A, né, que hoje é o fundamental para o Goiás, quanto, às vezes pode dar tudo errado também, ficar na Série B, mas eu acho que o Goiás já está num caminho muito mais tranquilo do que se a gente olhasse, por exemplo, o cenário de um ano ou até mesmo 6, 7 meses atrás. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Vou deixar os dois vídeos aqui, tanto do Clube Empresa quanto também dos acordos com a Rede Globo para 2022. Valeu!